Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar esse suplá em crochê. O meu suplá tem 36 centímetros de diâmetro e para confeccionar cada uma das peças eu utilizei 100 gramas de fio barroco Max Color número 6, que equivale a mais ou menos 113 metros de fio. Eu utilizei as cores 7684 e 7738. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm e na hora dos cortes e acabamentos eu utilizei tesoura e agulha de tapeceiro. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, compartilhe esse vídeo e ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o meu trabalho fazendo anel mágico, mas você pode fazer uma argola com 4 ou 5 correntes que dá certo também. Aqui, olha, vou deixar uma sobra de fio suficiente para fazer o acabamento depois, vou dar uma volta completa e agora vou só posicionar esse fio no dedo para trabalhar. A primeira volta fica mais na ponta do dedo, então vou introduzir a agulha debaixo da primeira volta, busco o fio que vem do novelo e giro no sentido horário para formar essa laçada na agulha. Agora, por cima da primeira volta, busco novamente o fio que vem do novelo, passo dentro da laçada que estava na agulha e prendo com ponto baixíssimo para formar o anel mágico. Depois de prender com ponto baixíssimo, vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, e se você tem costume de fazer 3 correntes, não tem problema. Vou laçar o fio na agulha e dentro desse anel mágico eu vou completar agora um total de 14 pontos altos, contando com essas 2 correntes, tá? Então, após laçar o fio na agulha, pegando dentro do anel mágico ou da argola de 4, 5 correntes aí, é só fazer os pontos altos até completar um total de 14 pontos. Olha, já tenho aqui 3 pontos altos, sendo o primeiro formado por 2 correntes. Vou completar um total de 14. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Vou alongar um pouquinho essa laçada, vou puxar a ponta de fio inicial aqui do anel mágico para fechar esse círculo aqui. Olha, não vou nem apertar muito, tá? Para fechar de vez, depois eu fecho ainda mais esse círculo. E essa ponta de fio inicial eu só vou fazer o acabamento no final. Quando eu terminar aqui o trabalho, eu faço o acabamento dela também. Aqui eu vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das 2 que eu fiz para formar o primeiro ponto alto. Tenho aqui então um total de 14 pontos altos, contando com as 2 correntes, tá? Agora, para começar a segunda volta, essa aqui já conto como a primeira volta. Para começar a segunda volta, eu faço 2 correntes para dar altura aqui de começar fazendo ponto alto, laço o fio na agulha, vou voltar aqui no mesmo lugar, no mesmo ponto de base e vou fazer ponto alto. Tenho 2 pontos altos, então, no mesmo ponto de base, sendo que o primeiro formado por 2 correntes. Vou para o próximo ponto de base, lacei o fio na agulha, vou para o próximo ponto alto, vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Ponto de base é o ponto que eu estou utilizando como base para fazer os pontos, né? Então, é sempre os pontos da volta anterior. Fiz 2 pontos no mesmo lugar. Laço o fio na agulha, vou para o próximo ponto e faço 2 pontos altos também no mesmo lugar. Olha, fiz um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Ou seja, nesta volta eu faço 2 pontos altos em cima de cada um dos 14 pontos altos que eu fiz na primeira volta. Aqui eu vou fazer a volta completa sempre do mesmo jeito, tá? Sempre com 2 pontos altos em cima de cada um dos pontos altos. No total teremos 28 pontos altos, já que estou fazendo 2 pontos em cada um dos pontos, né? Vou fazer a volta completa, olha, sempre do mesmo jeito. E na hora de finalizar essa volta eu mostro para você porque tem um truque aqui para esconder esse início e final da volta, tá? Vou fazer a volta completa aqui e mostro para você como finalizar. Já estou quase completando a volta, olha, fazendo sempre do mesmo jeito, são 2 pontos altos em cima de cada um dos pontos de base. Ainda falta fazer aqui nesse último ponto, mas aqui, olha, eu comecei a volta fazendo 2 correntes e depois fiz um ponto alto no mesmo lugar. O truque para esconder esse início e final da volta é não utilizar essas 2 correntes. Então, eu não vou finalizar utilizando essas 2 correntes como ponto alto. Depois de fazer os 2 pontos nesse ponto aqui, né, no 14º ponto, então eu vou fazer novamente ponto alto aqui no mesmo lugar que eu fiz as 2 correntes e esse ponto alto, e finalizar então nesse ponto alto que eu fiz após as 2 correntes.
Veja só, vou fazer aqui 2 pontos altos no próximo ponto. 1, 2 pontos altos, laço o fio na agulha, vou no mesmo ponto que eu iniciei a volta fazendo as duas correntes e um ponto alto, vou fazer aqui um ponto alto, ele fica imprensando as duas correntes que eu fiz para começar a volta, e agora sim eu finalizo com ponto baixíssimo em cima do ponto alto que eu fiz após as duas correntes. Finalizo com ponto baixíssimo e assim eu tenho a volta completa. É como se eu tivesse, olha, finalizado fazendo o segundo ponto alto dos dois que eu precisava fazer nesse ponto aqui também. Como eu fiz 2 pontos em cada um dos pontos de base, nesta volta temos aqui um total de 28 pontos altos, né? Temos 14 pontos na primeira volta e na segunda volta temos 2 pontos altos em cada um dos pontos de base. Para começar a próxima volta, eu vou fazer 2 correntes para dar a altura de começar a volta, mas eu não vou utilizar essas 2 correntes na hora de finalizar. Vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto. Nesse ponto alto aqui é que eu vou finalizar a volta. Olha, quando eu completar a volta, eu esqueço essas 2 correntes e finalizo em cima desse ponto alto aqui. Significa que, quando completar a volta, eu preciso fazer mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. Vou para o próximo ponto, faço somente um ponto alto. No próximo ponto, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Essa aqui é a terceira volta, tem 2 maneiras aqui de memorizar, tá? O intervalo entre um aumento de ponto e outro é só um ponto alto, ou seja, fiz um aumento de pontos, que são esses 2 pontos altos no mesmo lugar, no próximo ponto eu faço somente um ponto alto. Fiz só um ponto alto, então no próximo eu faço 2 pontos altos. A outra maneira de memorizar aqui esse aumento de ponto é que os 2 pontos altos juntos ficam sempre na direção desse segundo ponto dos 2 que eu fiz junto na volta anterior, tá? Aqui, olha, fiz 2 pontos altos junto, então no próximo faço só um. Então significa que esse aqui, olha, é o segundo ponto dos 2 que eu fiz junto na volta anterior, então vou fazer 2 pontos altos em cima dele. 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo ponto faço somente um ponto alto e depois faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Eu vou seguir fazendo assim por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta aqui, começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a terceira volta aqui, olha, nesse próximo ponto faço somente um ponto alto, tenho logo à frente as 2 correntes mais um ponto alto no mesmo lugar, então vou laçar o fio na agulha, vou no mesmo ponto e vou fazer um ponto alto, deixo essa laçada bem ajustada na agulha e finalizo com ponto baixíssimo na direção do ponto alto que eu fiz após as 2 correntes. Olha, tenho aqui mais uma volta completa. Vou recapitular aqui como ficou a terceira volta, porque os intervalos de aumento é sempre do mesmo jeito. Olha, tenho 2 pontos altos, um sozinho. 2 pontos altos no mesmo ponto de base, um ponto sozinho. 2 pontos no mesmo ponto de base, um ponto sozinho. Ou seja, o intervalo entre um aumento e outro é somente um ponto alto, tá? Olha, 2 junto, um sozinho. 2 junto, um sozinho. Para começar a próxima volta, eu vou fazer 2 correntes de espaço, né, só para dar altura aqui. Para começar a volta, eu não vou finalizar nessa segunda corrente, vou voltar aqui no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto. É em cima desse ponto alto aqui que eu vou finalizar a volta quando completar aqui a quarta volta aqui nesse trabalho. Na quarta volta eu vou fazer, olha, após esses 2 pontos então feitos no mesmo lugar, contando aqui com essas correntes, eu vou fazer ponto alto no próximo ponto, somente um ponto alto, não faço 2 aqui no próximo ponto. E no próximo ponto faço também somente um ponto alto, ou seja, temos um intervalo com 2 pontos, sendo um feito em cada ponto de base. No próximo ponto alto eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. 1, 2. Repetindo, vou para o próximo ponto, faço somente um ponto alto. No próximo também. E agora no terceiro ponto eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 pontos no mesmo lugar. Vou seguir fazendo assim por toda a volta, sempre do mesmo jeito, sempre intervalo com esses 2 pontos altos entre um aumento e outro. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo sempre do mesmo jeito. Olha, fiz aqui um aumento de pontos, então vou fazer aqui um intervalo com 2 pontos altos sem aumento, né? Só um ponto alto em cada ponto de base. Significa que no próximo ponto preciso ter 2 pontos altos juntos. Já tenho aqui 2 correntes e um ponto alto.
Vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar, imprensando essas duas correntes que eu não vou utilizar, deixo essa laçada bem ajustada na agulha e finalizo em cima do ponto alto que já está. Após essas duas correntes, então, no mesmo ponto de base, ficou assim, olha, tenho mais uma volta completa, tá? Já fiz aqui um total de 4 voltas. Para começar a próxima volta, também do mesmo jeito, duas correntes. Vou laçar o fio na agulha, volto aqui no mesmo ponto e faço um ponto alto. Agora eu vou fazer um intervalo com 3 pontos altos antes do próximo aumento, tá? Já vou começar então a volta número 5, né? Começando aqui a volta de número 5. Após esses dois pontos juntos, vou fazer 1, 2, sendo um ponto em cada ponto de base. 3. Agora, no próximo ponto eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Olha, ele fica sempre na direção desses dois que foram feitos juntos, na direção do segundo. Vou fazer 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Após os 2 pontos altos no mesmo ponto de base, vou fazer novamente sequência com 3 pontos altos, sendo um em cada ponto de base. Olha, 1, 2, 3 pontos altos. E aí no próximo ponto faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer assim por toda a volta, tá? Como você pode ver, os aumentos aqui são progressivos, né? Aqui na volta 3 eu tenho um ponto alto entre um ponto de aumento e outro. Na volta 4, 2 pontos altos entre um aumento de ponto e outro. Na volta 5, 3 pontos altos entre um aumento de ponto e outro. Então aqui, olha, após esses 2 pontos altos juntos, vou fazer um intervalo com 3 pontos em cada um dos pontos de base. Olha, 2, 3, e no próximo ponto eu faço os 2 pontos altos juntos, vou seguir repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a volta de número 5 aqui, olha, eu vou finalizar do mesmo jeito, fazendo ponto alto no mesmo ponto que eu comecei fazendo as duas correntes e o ponto alto, ou seja, todas as voltas começam e terminam sempre do mesmo jeito. Após fazer esse ponto alto, finalizo com ponto baixíssimo em cima do ponto alto que eu fiz após as correntes. Tenho aqui mais uma volta completa. Só para recapitular, na volta 5 eu tenho um intervalo sempre de 3 pontos altos entre um ponto de aumento e outro. Olha, aqui eu tenho 2 pontos altos juntos, depois tenho 1, 2, 3, e aí tenho 2 pontos altos juntos novamente. 1, 2, 3, 2 pontos altos juntos novamente, isso por toda a volta, tá? Finalizei aqui então a volta de número 5. Vou começar a volta de número 6 também fazendo duas correntes, laço o fio na agulha, volto no mesmo ponto de base e faço um ponto alto. É nesse ponto aqui também que eu vou fazer o último ponto alto da volta e finalizar em cima desse ponto. Agora, olha, após esse ponto alto feito no mesmo lugar das duas correntes, eu vou seguir com ponto alto em cima dos próximos pontos. Um ponto alto sozinho, 2, 3, 4 pontos altos. Agora, no próximo ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar, fica na direção do segundo desses dois que eu tenho junto na volta anterior. É fácil memorizar tanto pela quantidade que eu tenho entre um aumento e outro, quanto pelo local também do aumento de pontos, sempre no segundo ponto dos dois que foram feitos juntos, tá? Aqui, olha, eu vou seguir então com uma sequência de 4 pontos altos, olha, tem aqui o intervalo com 4 pontos altos, vou fazer novamente essa sequência com 4 pontos altos, um em cada ponto de base, olha, 1, 2, 3, 4 pontos altos. No próximo ponto, que é o segundo dos dois que foram feitos juntos na volta anterior, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, se você fizer certinho todas as voltas, não tem como errar aí a hora de fazer o aumento, tanto conferindo a quantidade de pontos que tem entre um aumento e outro, quanto observando sempre onde está sendo feito esse aumento, tá? Essa volta completa tem esse intervalo com 4 pontos, tá? Sempre o aumento fica no quinto ponto, olha, estou fazendo 4 pontos altos, 2, 3, 4. No quinto ponto eu vou fazer 2 pontos altos juntos, vou seguir repetindo assim por toda a volta. Essa aqui já é a volta de número 6. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando aqui a volta de número 6, fazendo sempre do mesmo jeito, são 4 pontos altos de intervalo entre um aumento e outro. A forma de finalizar também não muda, vou fazer aqui, olha, ponto alto no mesmo ponto que eu fiz as duas correntes mais o ponto alto, deixo
a laçada bem ajustada, finalizo então em cima do ponto alto que eu tenho após as duas correntes que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto, né? Volta de número 6, só recapitulando, tem sempre um intervalo com 4 pontos altos, olha. 1, 2, 3, 4 e aí tem 2 pontos altos juntos. Novamente, 1, 2, 3, 4, 2 pontos altos juntos. 1, 2, 3, 4, 2 pontos altos juntos, isso por toda a volta, tá? Começando então aqui a volta de número 7, a forma de fazer também não muda, duas correntes, laço o fio na agulha, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. E agora, para o próximo aumento, eu vou fazer um intervalo com 5 pontos altos, ou seja, uma a mais do que na volta anterior. Vou fazer um intervalo então com 5 pontos altos sem aumento, olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Isso após começar aqui com duas correntes e fazer ponto alto no mesmo lugar, fiz 5 pontos altos. No próximo ponto, que é o segundo dos dois que foram feitos juntos, vou fazer 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Volto no mesmo lugar e faço novamente ponto alto. Vamos para mais um intervalo então, isso na volta 7, tá? O intervalo com 5 pontos altos. Olha, vou para o próximo ponto, faço o segundo, no próximo ponto faço o terceiro, no próximo faço o quarto ponto alto, no próximo faço o quinto ponto e agora no próximo ponto então eu vou fazer 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. Volto no mesmo lugar e faço novamente ponto alto, que é o aumento de pontos. Ou seja, volta número 7, temos um intervalo com 5 pontos altos entre um aumento de pontos e outro. Olha só, o intervalo com 5 pontos altos, 2 pontos altos juntos. Novamente intervalo com 5 pontos altos, 2 pontos altos juntos e vou seguir fazendo assim por toda a volta. Já estou finalizando a volta de número 7, sempre do mesmo jeito. Aqui, olha, vou fazer ponto alto no mesmo lugar que eu fiz as duas correntes para iniciar a volta, né? E finalizo com ponto baixíssimo em cima do ponto alto que eu fiz após as duas correntes. Na volta de número 7, então, eu tenho um intervalo com 5 pontos altos. Vamos contar aqui, olha, intervalo com 5 pontos altos entre um aumento e outro. Aqui tem os 2 pontos altos juntos. Então, entre um aumento e outro, eu tenho 5 pontos altos. No próximo intervalo, novamente, 5 pontos altos. Entre um aumento de pontos e outro, olha, 5 pontos altos aqui novamente. Tenho aqui os 2 aumentos. Após esse aumento também, aqui estão os 2 aumentos. Então, entre um aumento e outro, sempre 5 pontos altos. Vou começar agora a volta de número 8. Essa é a última volta com ponto alto. Também começa do mesmo jeito. Duas correntes aqui para dar a altura de começar, fazendo ponto alto no mesmo lugar. Nesse ponto aqui que eu vou finalizar a volta 8, né? E agora na volta 8 eu vou fazer um intervalo com 6 pontos altos entre um aumento e outro. Considerando que aqui já tenho 2 pontos juntos, né? Já que quando for finalizar a volta eu vou fazer mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. Então vou fazer aqui 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. E aí no próximo ponto eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Volto no mesmo lugar e faço novamente ponto alto. Veja que esse aqui é o segundo ponto dos dois que eu fiz junto na volta anterior. Então vou fazer novamente intervalo com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. Serve até para você observar se a volta anterior está certinha, tá? Porque como os 2 pontos altos ficam sempre na direção do segundo ponto alto dos dois que foram feitos juntos na volta anterior, se tiver errado, se esse aumento ficar em cima de um ponto que foi feito sozinho, então vale a pena dar uma olhada na volta anterior, tá? Mas aqui, olha, o intervalo de aumento aqui, entre os aumentos de ponto, eu tenho 6 pontos altos, aqui novamente 6 pontos altos, e eu vou seguir repetindo assim por toda a volta, sempre do mesmo jeito, com esse intervalo dos 6 pontos altos entre um aumento e outro. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também.
Já estou completando a volta, fazendo sempre do mesmo jeito, intervalo, olha, com 6 pontos altos entre um aumento e outro. A forma de finalizar aqui também não muda, vou fazer ponto alto no mesmo ponto que eu comecei fazendo as duas correntes, mais um ponto alto, e finalizo então no ponto alto que eu fiz após as duas correntes. Aqui, olha, se você fez tudo certinho, na volta de número 8 tem um total de 112 pontos altos, tá? O intervalo sempre com 6 pontos altos entre um intervalo e outro de aumento. Olha, tenho aqui 2 pontos de aumento, né? 2 pontos juntos, depois tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí tenho 2 pontos juntos novamente. Olha só, entre um ponto de aumento e outro, 6 pontos. Novamente, 6 pontos altos entre um aumento e outro. Olha, o aumento, tenho 6 pontos altos entre esses aumentos, tá? Fiz aqui a volta completinha, volta de número 8, total 112 pontos. Vou começar a próxima volta aqui agora com ponto baixo. Após finalizar, vou fazer uma corrente, mas eu não vou utilizar essa corrente aqui para finalizar a volta nela, por exemplo. Eu já vou começar então no próximo ponto aqui, fazendo ponto baixo. Veja que essa corrente está na direção desse ponto alto aqui, logo após o ponto que eu fiz para finalizar a volta, né? Então, já no próximo ponto eu faço ponto baixo. Vou para o próximo, faço ponto baixo também, não tem nenhum ponto de aumento, vou fazer ponto baixo em cima de todos os pontos. Na hora de finalizar a volta aqui, olha, eu vou finalizar fazendo ponto baixo na direção do mesmo ponto que eu saí com essa corrente de espaço aqui, né? Veja que o primeiro ponto baixo está na direção desse ponto aqui, então eu vou completar fazendo ponto baixo na direção aqui dessa corrente e aí finalizo nesse primeiro ponto baixo. Mas eu vou fazer a volta completinha aqui com ponto baixo em cima de todos os pontos altos e na hora de finalizar essa volta eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a volta, fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos. Aqui, olha, logo à frente eu tenho a corrente que eu fiz de espaço, né? E em cima do próximo ponto eu fiz o primeiro ponto baixo. Então, na direção desse ponto que eu fiz a corrente, eu vou fazer um ponto baixo também. E aí finalizo com ponto baixíssimo em cima do ponto baixo que eu fiz para começar a volta. E assim eu tenho aqui um total de 112 pontos baixos, exatamente igual a quantidade de pontos altos que eu tenho na volta de número 8. Para fazer a próxima volta, eu vou fazer ponto baixo em cima do próximo, vou só alongar aqui um pouquinho a laçada, nem faço ponto baixíssimo, olha, só faço um ponto baixo em cima do próximo ponto. E agora eu vou fazer alça com 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes. Vou pular 2 pontos de base, 1, 2, e vou fazer um ponto baixo aqui para formar uma alça. Eu vou fazer um total de 8 alças, todas do mesmo jeito, com 4 correntes, 1, 2, 3, 4, pulo 2 pontos e prendo com ponto baixo. Essa já é a segunda. Isso aqui, para dar certo, tá? Eu preciso chegar aqui no final com um total de 36 alças. Mas se você fizer aí com um tamanho maior, por exemplo, o seu suplá, pode adaptar também. O importante é que o total de alças seja número par. Eu vou fazer um total de 36 e aí por isso eu preciso fazer uma adaptação. Então eu vou começar fazendo 8 alças, todas elas com 4 correntes, pulando 2 pontos, prendo no próximo ponto, olha, essa é a terceira. 1, 2, 3, 4 correntes, pulo 2 pontos, 1, 2, vou no próximo, prendo com ponto baixo. A quarta, vou fazer aqui 8 alças, 1, 2, 3, 4, sempre pulando 2 pontos, vou completar aqui as 8 alças. Já estou completando aqui um total de 8 alças, todas elas com 4 correntes, pulando 2 pontos de base, prendo com ponto baixo. Olha, tenho aqui um total de 8 alças, então, nessa primeira sequência. Agora eu vou fazer uma alça um pouquinho diferente, com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E vou pular 1, 2, 3, prendo com ponto baixo no próximo ponto, ou seja, no quarto ponto baixo. Ficou assim, uma alça com 5 correntes pulando 3 pontos. Vou fazer novamente sequência com 8 alças com 4 correntes pulando 2 pontos. 1, 2, 3, 4, pulo somente 2 pontos e prendo com ponto baixo. Vou completar mais uma sequência então com 8 alças, essa aqui já é a segunda sequência com 8 alças de 4 correntes. Olha, 3, 4, pulo 2 pontos e prendo com ponto baixo. Já estou chegando no final da segunda sequência de alças com 4 correntes pulando 2 pontos de base. Olha, então, após essa alça aqui que eu fiz com 5 correntes pulando 3 pontos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alças novamente. E agora eu vou repetir a alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 3 pontos, vou no próximo e prendo com ponto baixo.
E aí vou repetir mais uma sequência com 8 alças, todas com 4 correntes, pulando 2 pontos de base, tá? Então, mais 8 alças. Olha, 4 correntes, pulo 1, 2 e prendo com ponto baixo. Vou fazer mais 8 alças. Já estou chegando no final da terceira sequência de alças, né? Com 4 correntes, pulando 2 pontos. Olha, 1, 2, prendo com ponto baixo. Já tenho aqui, após essa alça com 5 correntes, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alças. Vou fazer novamente, então, sequência com 5 correntes, 2, 3, 4, 5. Vou pular 3 pontos, 1, 2, 3 e prendo com ponto baixo. Já fiz, então, 3 alças pulando 5, com 5 correntes, pulando 3 pontos, né? Olha só, uma alça, a outra aqui, olha, nesse intervalo aqui tem 8 alças com 4 correntes. Novamente intervalo com 8 alças com 4 correntes, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho aqui a alça com 5 correntes pulando 3 pontos. Vou fazer novamente alça com 4 correntes pulando 2 pontos. 1, 2, 3, 4 correntes, pulo 2 pontos. Vou fazer uma sequência de 8 alças novamente, olha, sempre com 4 correntes pulando 2 pontos. 2, 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo 2 pontos, prendo com ponto baixo, 3, 1, 2, 3, 4, pulo 2 pontos, 4 alças já com 4 correntes pulando 2 pontos, 1, 2, 3, 4 correntes, 5 alças, 1, 2, 3, 4 correntes somente, pulo 2 pontos, 1, 2, mais uma alça com 1, 2, 3, 4 correntes, pulo 2 pontos, prendo com ponto baixo. Agora, a oitava alça, 2, 3, 4 correntes, prendo com ponto baixo, pulando 2 pontos de base. Olha só, então aqui só conferindo. Após essa alça aqui com 5 correntes, pulei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alças, todas elas com 4 correntes, novamente pulando somente 2 pontos. Sobraram aqui exatos 3 pontos baixos. Olha só, 1, 2, 3 e no próximo eu tenho o ponto baixo. Então aqui eu posso fazer a última alça, só que eu vou fazer somente uma corrente, vou laçar o fio na agulha, vou em cima do ponto baixo desse jeito e vou fazer um ponto alto. Assim. Ou seja, esse espaço aqui é como se eu tivesse feito a alça com 5 correntes pulando 3 pontos de base. Só recapitulando, eu tenho um total de 4 espaços com 3 pontos de base, tá? Olha só, aqui tem pulando somente 2, 2, 2, 2. Aqui tem o primeiro pulando 3. Aí pulei um intervalo com 8 alças e mais um intervalo pulando 3 pontos de base. Novamente intervalo com 8 alças, todas pulando somente 2 pontos. A terceira alça pulando 3 pontos. Mais um intervalo com 8 alças pulando 2 pontos somente, e aí o último aqui também pulando 3 pontos, tá? Então tenho aqui um total de 36 alças no meu trabalho. Se você fez tudo certinho, também fica com um total de 36, mas o importante é que seja número par. Para começar a próxima volta, eu vou fazer aqui, após esse ponto alto, vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5... E vou prender com ponto baixo no meio da próxima alça. Só prender com ponto baixo assim. Novamente, alça com 5 correntes, 2, 3, 4, 5. Prendo com ponto baixo no meio da próxima alça. 1, 2, 3, 4, 5 e prendo com ponto baixo no meio da próxima alça. Vou seguir fazendo assim por toda a volta, independente da quantidade de correntes que eu tenho na alça da volta anterior. Eu vou fazer sempre do mesmo jeito, tá? Todas as alças, então, com 5 correntes, 3, 4, 5 e prendendo com ponto baixo no meio da próxima alça. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no final da volta, fazendo sempre do mesmo jeito. Todas as alças têm 5 correntes e prendendo com ponto baixo na metade da alça seguinte. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Prendo com ponto baixo na próxima alça. Agora, na hora de fazer a última alça, eu vou mostrar aqui para você como finaliza então essa segunda volta. E na verdade, todas as próximas voltas são finalizadas do mesmo jeito, tá? Eu finalizei a volta anterior com uma corrente e um ponto alto, né? Então, a partir desse ponto alto eu comecei essa segunda volta. Para finalizar essa volta eu vou fazer 2 correntes, laço o fio na agulha,
vou em cima desse ponto alto aqui, que está na diagonal, e faço ponto alto em cima dele, um ponto alto normal, ele fica na diagonal, e assim, olha, eu faço a última alça, e o meu fio fica na metade da alça aqui que eu finalizei para que eu possa começar a próxima também. Então, eu já tenho aqui um total de 2 voltas completas, as alças todas com 5 correntes e as próximas voltas, todas as alças também têm 5 correntes, ou seja, elas começam e terminam exatamente igual essa segunda volta, tá? Então, só para relembrar, para começar a terceira volta, eu vou fazer 5 correntes após esse ponto alto, faço 1, 2, 3, 4, 5 e prendo com ponto baixo na próxima alça. Novamente 5 correntes, 2, 3, 4, 5 e prendo com ponto baixo na próxima alça. Quando chegar aqui no final, você vai finalizar exatamente igual eu terminei de fazer aqui, olha, após prender com ponto baixo nessa alça, faça 2 correntes e faça ponto alto em cima desse ponto alto aqui. E assim começa a próxima volta também. Todas as próximas voltas são exatamente iguais, todas as alças com 5 correntes, sempre prendendo na metade da alça seguinte. Então eu vou fazer aqui até completar um total de 5 voltas, tá? E aí eu mostro para você como finalizar a volta, como começar a próxima, mostro como ficou aqui no meu trabalho, mas todas as próximas voltas são exatamente iguais, não precisa alterar a quantidade de correntes, modo de fazer, tá? Sempre exatamente igual. Eu fiz essa segunda volta aqui, eu vou fazer as próximas também. Então, um total de 5 voltas com alças. Já estou completando aqui um total de 5 voltas, então, com alças, mas todas as voltas sempre do mesmo jeito, alças com 5 correntes, prendendo com ponto baixo na metade da alça seguinte. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, prendo com ponto baixo. A forma de começar a volta e a forma de finalizar também sempre do mesmo jeito. Olha, vou finalizar a volta fazendo 2 correntes, vou em cima do ponto alto que eu fiz para finalizar a volta anterior e faço o ponto alto. Tenho aqui então 5 voltas completas com alças, todas as alças agora com 5 correntes. Ficou desse jeito aqui, olha, no meu trabalho. Para começar a próxima volta, eu não vou fazer corrente de espaço, tá? Então, após finalizar aqui com ponto alto, eu vou só laçar o fio na agulha, vou para a próxima alça e vou trabalhar aqui um total de 10 pontos altos nessa alça. Olha, 1, 2, um ao lado do outro, tá? Olha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos na alça de 5 correntes. Agora, sem fazer corrente de espaço, eu vou prender com ponto baixo na metade da alça seguinte. Prendo com ponto baixo e sem fazer corrente de espaço novamente, laço o fio na agulha, vou para a próxima alça e vou trabalhar novamente 10 pontos altos. Olha, um ao lado do outro aqui, olha, só ajustando os pontos, tá? Dá certinho fazer os 10 pontos, mas é importante você colocar numa superfície plana e testar para ver se não fica repuxando ou formando ondulação. Se formar ondulação, você pode diminuir a quantidade de pontos, né, para não ficar formando ondulação. Se ficar repuxando, você pode aumentar a quantidade de pontos. O meu fica certinho com 10 pontos, mas depende muito dos pontos de cada um, então é interessante fazer o teste aí. Olha, já fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos e sem fazer corrente de espaço, prendo com ponto baixo na metade da próxima alça e vou seguir repetindo assim por toda a volta, tá? Todos os próximos leques são exatamente iguais, olha, após prender com ponto baixo eu vou fazer 10 pontos altos na alça seguinte. Após os 10 pontos altos, prendo com ponto baixo na próxima alça e vou seguir repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta aqui eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo aqui o último leque, olha, após aqui o último ponto alto, eu vou finalizar com ponto baixíssimo em cima do ponto alto que eu fiz para começar a volta. E aqui é só alongar bem esse fio, passar ele para a parte de trás, amarrar bem, cortar a sobra, mas se você tem uma agulha de costura ou uma agulha de tapeceiro, fica ainda mais fácil aqui fazer esse acabamento e fica mais discreto, tá? Então aqui, olha, após o 10º ponto alto, tenho aqui um total de 10 pontos, vou alongar o fio e vou cortar para fazer esse acabamento com a agulha de tapeceiro. Vou até alongar aqui um pouquinho mais, cortei aqui o fio, vou colocar numa agulha de tapeceiro
mas pode ser agulha de costura, tá? Essa aqui que eu utilizo é uma agulha número 14 e aqui para fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro eu vou pular esse ponto aqui que faz parte da laçada, né, da alça, vou em cima do primeiro ponto alto dos 10 que eu fiz aqui no primeiro leque, passo o fio de trás para frente. Agora vou passar de cima para baixo no último ponto alto aqui do último leque e passo de cima para baixo nesse ponto alto que forma essa primeira alça saindo com a agulha na parte de trás. Aqui é só ajustar bem esse fio, olha que ele vai ficar exatamente igual, todos os outros pontos fica exatamente igual, então fica mais discreto. Com o fio aqui na parte de trás, tem esse acúmulo de fio aqui formado pelo leque, então vou só costurar ele aqui de forma que não apareça lá na frente, olha, até sair ali no final desse acúmulo de fio, que aí eu consigo dividir ele em dois e amarrar bem para cortar as sobras. Não fica aparecendo aqui na frente. Vou passar o fio. Aqui eu não puxo muito essa parte aqui do fio para não repuxar ali o leque. Vou dividir ele em dois, só deixar duas perninhas de fio para cada lado. Após dividir, olha, eu vou tirar uma dessas perninhas de fio da agulha e a outra que sobrar aqui na agulha eu vou passar em mais um fiozinho só para dar sustentação para fazer esse nó. Agora eu vou amarrar bem, pode dar 2 ou 3 nó. 3 nozinhos e agora eu vou cortar aqui a sobra. A ponta de fio inicial eu não fiz o acabamento também, né? Então eu tenho a ponta de fio aqui, olha, mas eu vou fazer o acabamento do mesmo jeito. Vou colocar esse fio na agulha. Vou costurar ele um pouquinho mais, né, para dar mais distância aqui para fazer esse nó, para ele não ficar muito próximo aqui de onde terminou o anel mágico. Vou só costurar ele aqui no miolinho aqui do trabalho do mesmo jeito, costurando aqui nos pontos altos de forma que ele não apareça lá na frente. E aí depois aqui é só dividir ele em dois, amarrar bem e cortar as sobras também do mesmo jeito. Tenho aqui então o trabalho prontinho, eu espero que você tenha feito o seu, gostado do resultado. Se você fizer, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal Blog do Crochê, que eu vou ficar bem feliz. Vou aproveitar e deixar um link aqui em cima onde tem vários outros modelos, mas eu espero você no próximo passo a passo. Um forte abraço!